paz do Senhor Jesus a todos os irmãos de nosso canal. Quero neste momento, meus queridos irmãos, agradecer a todos que estiverem vendo neste momento esse vídeo. Peço aos irmãos que compartilhem este vídeo, se inscrevam em nosso canal e deixem o gostei de vocês para que o nosso canal venha ser propagado, para que mais vidas possam achegar-se ao reino de Deus. Meus irmãos, tenho como objetivo neste vídeo transmitir aos irmãos um pouco do conhecimento da palavra do Senhor por meio da graça que nos conceda o Espírito Santo. Neste momento, em poucas palavras, convido os irmãos a curvarem as vossas cabeças comigo para darmos início a este momento de estudo com uma oração. Assim oremos. Santo e bendito Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, nós entramos neste momento, Senhor, em Tua presença, para, Senhor, aprender um pouco mais de Tua palavra. Senhor, dá-me a graça para transmitir aos Teus servos o conhecimento da Tua palavra, Senhor, com êxito. Também dá, Senhor, sabedoria aos Teus filhos para compreenderem o que aqui for, meu Pai, ensinado. Deus, eu ponho-me em total dependência do Teu Espírito Santo. Guia-nos neste momento. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento vamos entrar no texto base de nosso vídeo, né? Dessa reflexão. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 1, a partir do verso 1, meus irmãos. Como os irmãos bem sabem, o título desta mensagem é Não inferiorize a Cristo. Nós vamos compreender o porquê desta afirmação. Por que não inferiorizar a Cristo? Será que eu estou inferiorizando a Cristo? Nós vamos meditar um pouco sobre esse assunto neste momento. Assim diz a palavra do Senhor. João capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Até aqui, meus irmãos. Vamos, neste momento, amados, fazer um resumo ao que nós vamos estudar nesse momento. Vamos compreender um pouco mais acerca deste livro, né? O Evangelho segundo o apóstolo João. Amém? Vamos para a introdução. A palavra do Senhor nos diz assim: O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago. A Bíblia deixa claro isso. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus, capítulo 4, versículo 21. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Mateus, capítulo 4, versículo 21, assim nos diz as Escrituras. Mateus, capítulo 4, versículo 21.
E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e ele o chamou. Aqui nós vemos que João era irmão de Tiago, o maior, porque nós temos 2 discípulos de Jesus chamados Tiago, Tiago maior e Tiago menor. Tiago maior era aquele que era irmão de João. Meus amados, vamos dar continuidade. Ele escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, isso de acordo com as tradições mais confiáveis, por volta do ano 90 depois de Cristo. Escreveu também as 3 cartas ou epístolas de mesmo nome e o Apocalipse, juntamente com Pedro e Tiago, seu irmão. Eram os discípulos mais próximos a Cristo, mas de todos ele era o mais próximo. Alguns estudiosos acreditam que, de acordo com alguns relatos bíblicos e seculares, João fosse primo de Jesus. Ou talvez o apego de Jesus por ele fosse por ser o mais novo dos discípulos e assim o mais necessitado em aprender entre eles. João tinha, no tempo em que começou a seguir Jesus, por volta dos 17 aos 20 anos. Era muito intolerante. Isso nós conseguimos saber ao ler Lucas capítulo 9, do versículo 49 ao versículo 56. Vamos abrir a nossa Bíblia, amados, em Lucas capítulo 9, versículo 49 a 56. Vamos abrir Lucas capítulo 9, versículo 49 a 56. Nos diz assim: E respondendo, João disse: Mestre, nós vimos alguém expulsando demônios em teu nome e proibimos-lo, porque ele não segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. E eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos para lhe fazer os preparativos. E eles não o receberam, porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. E quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumir a eles, assim como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que tipo de espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. Nós vemos aqui, meus amados, que João era alguém muito intolerante. Primeiro nós vemos João proibindo um homem que expulsava demônios em nome de Jesus. E simplesmente porque João não conseguia aceitar
que aquele homem não estivesse com os discípulos de Jesus, não fosse um dos 12, ele irou-se contra aquele homem, né? E proibiu a ele que não pregasse a Jesus ou que expulsasse em nome de Jesus. Mas o mestre o corrige dizendo: não o proibais, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus estava dizendo a João: João, se ele está fazendo isso em meu nome, e ele está expulsando demônios da vida de alguém, então cabe a você glorificar a Deus por isso, e não irritar-se com isso, porque o Senhor não se agrada disso. Você deve glorificar ao Senhor, independente se alguém faz parte do seu grupo ou não, contanto que ele vá em um só nome, o nome de Jesus Cristo, sujeitando-se à autoridade da doutrina do Santo Mestre dos céus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em determinado tempo à frente, João novamente mostra a sua intolerância quando, ao mestre ser rejeitado a oportunidade de entrar na cidade dos samaritanos, porque eles viam que ele ia para Jerusalém e os judeus não eram amigos dos samaritanos, e vice-versa, os samaritanos também não gostavam dos judeus, mas essa questão é um assunto para outro vídeo. E João irrita-se, não é? E fala ao mestre: mestre, o Senhor quer que nós oremos, como fez Elias, para que caia fogo do céu e consuma toda esta cidade, destrua todas estas pessoas. Veja quanta falta de misericórdia havia no coração daquele homem. Mas o mestre o repreendeu duramente, dizendo: vocês não sabem a que espírito servem, porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-lo. Então Deus não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Basta que nós aceitemos a sua verdade e pratiquemos-la em nossa vida, para que tenhamos vida eterna e para que de nós fluam rios como de água viva que descem do trono da graça do Senhor, nosso Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar. Quando João se converteu pelo batismo com o Espírito Santo, tornou-se conhecido por o apóstolo do amor. João se tornou o apóstolo do amor. Aquele que outrora era cruel, sem misericórdia, impiedoso, se tornou um exemplo de piedade. Um homem que em suas obras demonstrava humildade e que, quando nós meditamos nas suas epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, vemos ele tratar as pessoas com a linguagem amorosa, de respeito, com amor fraternal, amor de irmão. Nós vemos ele tratando os seus irmãos na fé desta maneira. Alguém que antes de ser moldado pelo Espírito de Deus era bruto, impiedoso, mas que quando recebeu a graça de Deus, advinda do Espírito Santo, foi completamente transformado da água para o vinho e tornou-se um grande exemplo de homem piedoso das Escrituras, um dos homens mais calmos e amorosos que nós podemos assim imaginar. Um homem que possuía muita paciência, humildade, um exemplo de cristão. Continuemos, irmãos. Aquele que, juntamente com seu irmão Tiago,
foram chamados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos capítulo 3, o versículo 17, é onde está escrito esta expressão. Marcos capítulo 3, o versículo 17 diz assim: E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão. Aqui nós vemos que eles possuíam o nome, de Boanerges. Eles eram chamados Boanerges, que traduzido significa filhos do trovão. Então, pessoas impacientes, irritadíssimas, mas que, ao serem moldadas pelo Espírito do Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo e por uma genuína conversão ao Senhor, foram completamente transformados pela graça de Deus. Este é o exemplo que nós temos que ter em nossas vidas, meus irmãos. Pois assim continua dizendo o nosso estudo. Agora, alcançados pela graça de Deus, tornou-se o poço de mansidão entre os apóstolos. Talvez seja por isso que ele viveu mais do que os demais apóstolos, morrendo de causas naturais, diferente dos demais apóstolos que foram martirizados. Que os mártires eram aqueles que davam a sua vida pelo Evangelho e morriam de formas cruéis, as quais dói-me o coração apenas em pensar para falar a vós, meus irmãos. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo, por, segundo ele, não se considerar digno de morrer da mesma forma que o seu mestre e Senhor. Nós vemos aqui, amados, que Pedro, aquele que era um dos mais próximos a Jesus, morreu crucificado de cabeça para baixo. Aquele que outrora negou Jesus 3 vezes, agora demonstrou tamanho amor pelo seu mestre. Assim devemos sermos, amados, para que quando o Senhor vier nos buscar, encontremo-no com esta fé, com esta confiança, até o ponto de darmos as nossas vidas por Jesus Cristo. Neste Evangelho, João defende a divindade de Cristo e sua encarnação, assumindo o papel do Filho de Deus. Neste Evangelho, o nosso irmão João passa-nos o exemplo de Cristo, de humildade, piedade e mansidão, mas ao mesmo tempo busca defender fielmente a ideia de que Cristo é Deus como o Pai e que ele divide, a divindade com o Espírito Santo e com o Pai, que eles são um, como nos dizem as Escrituras. Porque no tempo em que o nosso irmão João escreveu este Evangelho, sendo ele o último dos evangelhos a serem escritos, sendo antecedidos pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, sendo ele literalmente o último evangelho a ser escrito, pois foi escrito por volta, como já dissemos, do ano 90, quando os demais evangelhos já haviam há muito sido escritos. Ele é um evangelho de resposta, um evangelho que busca defender a igreja do século I
ou também chamada igreja primitiva, da ideia de que Cristo não veio em carne, mas que Cristo era apenas um espírito aparente e que, assim como os anjos que apareceram a Abraão e ali comeram com Abraão, eles eram apenas aparentes. Então, um grupo conhecido como agnósticos, né, defendiam a ideia de que Cristo não havia vindo em carne, mas que ele era apenas um espírito. E com isso estavam negando a encarnação de Cristo. Negavam que Cristo foi feito carne, sendo essa uma grandiosa heresia, pois o Mestre veio em carne e sentiu em sua própria pele as dores que este mundo oferece. Mas as dores que ele sentiu foram a causa de nós sermos curados, pois diz-nos as Escrituras que por suas pisaduras nós fomos sarados. As suas chagas nos purificaram, nos limparam. O castigo que nos trazia paz foi derramado sobre ele, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, que nós sejamos gratos ao entendermos isso, que nós venhamos ser exemplo de homens piedosos e fiéis a Deus até a morte, como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, como João, que em meio a tantas tentativas de assassinato, permaneceu fiel a Deus, que o livrou, muito provavelmente morrendo de causas naturais, com em torno de 100 anos de idade. E os demais apóstolos, meus amados, foram mortos de maneira cruel. Mas que nós tenhamos em nosso coração a mesma fé que eles tiveram enquanto estavam vivos. E que nós sejamos fiéis ao Senhor até o último dia de nossas vidas. E que, se necessário, dar as nossas vidas pelo Senhor, que assim façamos, para que recebamos do Senhor a coroa de glória. Meus amados, esta é a primeira parte desta lição. Logo após este vídeo, eu estarei postando a continuidade desta mesma palavra, pois irei dividir este sermão em vários vídeos, até que consumamos todo o conteúdo que ainda nos resta ser labutado, para que venhamos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, recebendo com isto a graça que vem de Deus por meio da fé. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e fiquem todos com a paz do Senhor. Deus abençoe.